Vamos abrir as Bíblias, glória a Jesus, em Gálatas, capítulo 6. Não abram, né? Mas lá em João, se não me engano, capítulo 20, quando o Senhor Jesus aparece aos discípulos, o Senhor Jesus assopra o Espírito, recebei o Espírito Santo. Que coisa! E o Senhor Jesus diz o que na sequência? Aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados. Quem vocês retiverem o perdão será retido. Já disse isso antes, né? O Senhor Jesus não estava ensinando a gente a reter perdão. Mas com essas palavras, o Senhor Jesus, ele mostra aquilo que ele orou lá em João 17, né? Que aquilo que estava sobre ele, ele colocou em nós. O Senhor Jesus, ele veio entregar a sua vida para que nós tivéssemos vida. E o Senhor Jesus recebeu a palavra do Pai, ele disse, não é minha, é tua. Eles receberam a sua palavra. Glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele entregou para a igreja autoridade e poder, irmão. Autoridade e poder para salvar, para fazer aquilo que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus amou os seus discípulos até o fim, diz a palavra. Cuidou deles. E se perdeu o filho da perdição. Não foi por falta de amor. Não foi por falta de dom. Não foi. O Senhor Jesus deu dons para Judas Iscariotes. Quando eles saíram em missão, Judas estava no meio. Quando eles voltaram glorificando a Deus pelas obras, Judas estava no meio. Então a salvação, a vida veio sobre Judas também. Ele desprezou o Senhor Jesus. Ele amou mais esse mundo. Ele tinha a bolsa do dinheiro. E ele, infelizmente, irmãos, não aceitou o Senhor Jesus. Não amou o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus amou até o fim. Judas foi amado até o fim. E se Judas tivesse voltado ali naquele momento, encontrado com a igreja e se arrependido, a história dele seria outra. Ele buscou os judeus, ele não buscou Jesus. Ele buscou não a igreja, não os irmãos, ele buscou os ímpios para resolver o problema dele. Ele não confiava em Jesus, ele confiava na lei. Ele foi atrás da lei para ser liberto do mal que ele causou. E a lei disse o que para ele? Isso é problema seu, isso é assunto seu. Então veja só. Então o Senhor Jesus, irmãos, ele nos ensina pelo Evangelho a ter uma atitude contrária à atitude do homem carnal. Glória a Jesus. E em Gálatas, vamos ler, irmãos, verso 1, capítulo 6, verso 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si? Olha só. Então essa primeira parte, irmãos, ele traz um tema aqui, um assunto. É sempre bom lembrar o contexto dessa carta. O contexto da carta, irmãos, é uma repreensão. A carta, ela vem falando que essa igreja estava se perdendo. E na verdade já tinha dado vários passos a caminho da apostasia. Quando recebeu um falso profeta que levou o judaísmo para dentro da igreja. Mas nesse ponto é muito interessante, porque ele começa a fazer esses irmãos a terem uma consciência daquilo que o Senhor Jesus colocou na igreja. O cuidado, o zelo, o amor entre os irmãos. Então, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, irmãos, isso é uma coisa que mais acontece. Por quê? Porque, infelizmente, ainda erramos, pecamos. Então, como que a igreja tem que fazer? Encaminhar o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também, levai as cargas uns dos outros. Será que todos estavam sendo circuncidados? Claro que tinham mulheres lá, tô falando dos homens, né? Mas será que todos os homens tinham sido circuncidados nessa igreja? Muito provavelmente não. Mas muitos ali já tinham se perdido. Muitos ali já tinham tido a fé transtornada. E não é só isso, né? Então, uma igreja que não tem o amor, a misericórdia de Jesus, e eu já conheci, tenho histórias, né, que eu já ouvi também, de pessoas que viveram isso. As pessoas são lançadas fora da igreja e tratadas como já mortos. Uma vez eu ouvi uma mulher contando um testemunho que um rapaz, na verdade, tinha ido na igreja, e aí descobriram que ele já tinha fornicado em outra igreja, e saiu daquela igreja e foi para aquela. E o fato que ela me contou ali com muito orgulho é que o pastor da igreja ali, na verdade o cooperador ou o ancião da igreja, disse que ele já estava morto e cheirava mal, que não tinha mais salvação. E aí aquele homem saiu dali crendo naquilo. Ele creu. Ele saiu dali sem esperança de vida eterna. Irmãos, essa palavra não é de Jesus. Jesus nunca ensinou isso. Mas é um pecado para a morte. Irmãos, todo pecado gera morte. É que alguns pecados, algumas coisas são muito graves. Não é? É claro que existe. A gente fala, não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Tudo é pecado, mas existe diferença sim. Claro que existe. Não é? Mas como que você deve fazer? Lançar ele no inferno? Não, você conduz ele
com espírito de mansidão. Você vai levar a verdade para ele. Esse pecado é para a morte. Esse pecado é gravíssimo. Aí você vai levar textos para ele que mostra, por exemplo, o texto que fala que o homem que se junta a uma meretriz se faz um com ela. Que nós hoje temos o Espírito Santo habitando em nós. Somos casa espiritual. Então nós não podemos fazer da casa espiritual de Deus qualquer coisa. E unir o nosso corpo à meretriz. Isso tanto na vida espiritual como na própria vida carnal. Então a palavra vem mostrando para os irmãos e mostrando para nós aqui que nós temos que fazer, que é cuidar uns dos outros, sabendo que pode acontecer e coisas graves têm que ser tratadas como uma coisa grave, mas o espírito tem que ser de mansidão. O espírito tem que ser de misericórdia. E é claro que do outro lado tem que ter o quê? Arrependimento. Tem que ter uma compreensão daquilo que aconteceu. Tem que haver um interesse em recobrar a consciência. Tem que haver um interesse em voltar aos caminhos. Glória a Jesus. Ainda que haja prejuízo, e sempre há prejuízo quando existe o pecado, nós cremos, né, irmãos, a palavra nos ensina que a misericórdia, ela abraça. O Senhor Jesus, ele conta uma parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo fala de um filho que tinha herança. Quem que é o filho que tem herança? Veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem. Então quem é filho é quem creu em Jesus. Quem não crê em Jesus não é filho. A parábola do filho pródigo conta a história de um que creu em Jesus. E pegou a sua herança e desperdiçou com as meretrizes. Mas quando ele encontra misericórdia. Glória a Jesus. Ele encontrou misericórdia como? De qualquer jeito? Não. Ele encontrou misericórdia se reconhecendo o pecador, querendo ser como o menor dos seus empregados. A parábola diz, mostra um quebrantamento verdadeiro. Não alguém que levanta a cabeça e fala assim, todo mundo é pecador, quem é você para falar de mim? Não, eu quero ser o menor dos seus empregados, eu sei que o Senhor é bom. E aí ele recebeu vestes limpas, um anel no dedo, refez a aliança, calçou os pés, deu entendimento para ele de novo, e houve uma festa no céu. Então, os irmãos percebem que muitas coisas precisam acontecer. Tem que haver arrependimento. Então, a igreja, irmão, nós não somos um monte de bobo. Nós não somos um monte de pessoas que são facilmente enganadas, né, irmãos? Porque do mesmo jeito que a palavra nos ensina a agir com mansidão e encaminhar, né, os pecadores, os que erraram com mansidão, ela nos mostra a sermos zelosos e zelarmos da igreja, que foi comprada com o sangue precioso de Jesus. Se a gente agisse também como muitos agem, porque tem o contrário também, né? Tem aquele que lança no fogo e fala assim, ó, você já está fedendo e está podre, você não tem mais salvação, ó, aproveita quanto você puder o mundo aí, porque quando você morrer você vai para o inferno. Já pensou uma mensagem dessa? Tem aqueles também que fazem da igreja também um bordel. Né? Desculpa a palavra, não sei se essa palavra é muito imprópria aqui, mas é o que às vezes acontece também. Que a igreja, o pecado rola solto e não pode falar nada porque só cabe a Deus julgar. Isso é errado, né? Porque o Senhor Jesus nos deu essa autoridade para julgar tudo, né? Ouvir tudo, julgar e reter o que é bom. Glória a Jesus. Então, irmãos, continuando a leitura, porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Irmãos, se a gente não prestar atenção, a gente entende errado o texto. Vamos ler de novo, ó. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria. Mas ele estava falando o quê? Levar as cargas uns dos? Então está dizendo o quê? Que aquele que confia em si mesmo, aquele que se acha muito bom, vai andar sozinho também. Vai andar sozinho, segundo as suas próprias obras. Verso 6, irmãos. Ó, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Verso 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. E o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Então a palavra vem mostrando, né, irmãos, o trabalho que nós temos com o reino de Deus, glória a Jesus, é algo eterno. Né? Isso a gente já ouviu muitas vezes. E todo o trabalho que semeamos na carne vai se perder. Tudo aquilo que nós fazemos nesse mundo que é material, por melhor que seja, mais belo, mais formoso que seja, vai queimar no fogo. Não é? Então nós temos que semear as coisas espirituais. Verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E se cansar de fazer o bem, muitas vezes acontece também. Por quê? Porque o homem é assim.
né? Às vezes a gente se esforça muito em fazer o bem e começa a ter os revés, e muitas vezes não somos reconhecidos do bem que fazemos, e queremos muitas vezes ser reconhecidos. E aí nos cansamos de fazer o bem. E o Senhor Jesus nunca se cansou de fazer o bem. Sendo perseguido, ele amava. Ele voltava lá na sinagoga no outro sábado para pregar. E aí saía de lá com as pessoas com as pedras na mão. Depois ele voltava de novo e voltava de novo. E o Senhor Jesus, ele fez isso até o dia em que ele consumou a obra. Então nós também vamos trabalhar e vamos ter paciência e fazer também conforme a palavra nos ensina, né, irmãos? Vou aproveitar aqui, vamos em Filemon, antes de Hebreus, irmãos. É uma carta com um capítulo só. Vou pegar um exemplo aqui interessante. Eu quero mostrar para os irmãos a atitude do apóstolo Paulo fazendo o papel de um reconciliador. Que interessante. Ele persuade com as palavras dele a Filemon para que Filemon receba Onésimo, que provavelmente causou algum mal muito grande, algum prejuízo muito grande para ele. Então veja que para ele ter feito isso, irmãos, ele colocou também a vida dele e ele colocou com certeza o testemunho dele à prova ali. E algo muito arriscado você fazer isso por outra pessoa. O que ele fez aqui é um risco muito grande. Então ele fez, irmãos, e ele assumiu um risco muito grande, né? Os irmãos vão ver, verso 3 em diante. Graças a vós e a paz da parte de Deus vosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti e das minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da sua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem, que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Então ele começa a fazer um pedido. Então primeiro o que ele faz? Ele reconhece tudo aquilo que Filemon representava para ele, o que ele sabia de Filemon. Perceba, ele está conduzindo Filemon para uma direção. E ele começa, verso 10. Peço-te, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então como que ele gerou Onésimo nas prisões? Ele pregou para Onésimo na prisão. Onésimo provavelmente estava preso também. Ou ia visitar Paulo lá. Mas nessa situação aqui, né, dá a entender que ele estava preso com Paulo. E o apóstolo Paulo pregou para ele e gerou ele. O que isso quer dizer? Levou o evangelho, Onésimo creu, Onésimo se converteu. O qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tu tornarei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Ou seja, eu vou devolver ele para você, porque por certo, Onésimo era servo de Filemon, e eu queria ele trabalhando para mim. Mas como ele deve algo a você, eu vou mandar ele para você primeiro. Aí, se você quiser, você manda ele para mim. Verso 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor, assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Olha que coisa, irmãos. Então, os irmãos percebem, o apóstolo Paulo creu muito na conversão de Onésimo, para fazer isso, no arrependimento, na transformação dele. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Ou seja, se ele fizer algo de errado, eu vou pagar. Estou escrevendo até a carta, porque nós vemos em outros textos que ele tinha uma dificuldade com a escrita, porque provavelmente ele tinha um problema de leitura, um problema na vista, né? Mas ele fez questão de escrever, para ficar claro que aquelas palavras eram verdadeiras. Verso 20, sim, irmão, e eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te, presta atenção nessa parte, irmãos, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Então tinha um companheiro de prisão, né, com ele. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Então, tinha um companheiro de prisão e, por certo, esses irmãos aqui estavam visitando ele e talvez fizeram esse trabalho de pegar essa carta e levar. Não temos como saber nesse momento. Mas o fato é, os irmãos perceberam que o apóstolo Paulo, ele promoveu ali uma união, uma reconciliação. Alguém que causou prejuízo, que era uma pessoa ruim, ele conduziu com mansidão, ele levou a entendimento, ele percebeu uma conversão verdadeira e ele assumiu um risco, porque ninguém pode garantir nada por ninguém, irmãos. E ninguém também está sendo ensinado aqui a comprar a briga de ninguém. Cada um sabe o que pode fazer. Mas se você assumiu, aí você vai ter que pagar por aquilo que você assumiu. Então muitas vezes, irmãos, a gente leva prejuízo. Você vai levar prejuízo na luta pelo evangelho. E você não vai ficar preso a isso. Mas isso pode acontecer. Mas eu queria que os irmãos vissem esse texto, que nós vamos lá em Atos, irmãos. Atos 13. Eu quero mostrar a parte para os irmãos, no verso 13 também, Atos 13, 13. Aquele Marcos que estava assinando a carta com Paulo para Filemon, é esse Marcos aqui que abandonou eles. Vocês vão ler aqui, ó. Que na verdade aqui ele fala só João, né? Verso 13, ó. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, esse João aqui é João Marcos, tá? Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aqui eu não tenho descrição nenhuma. Eu não tenho detalhes aqui. Mas no capítulo 15, vamos lá, no verso 36, Atos 15, 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então, tende cuidado. Então, quando você vê um conselho desse, você vê também o apóstolo Paulo operando o cuidado, né? Veja, já fomos lá, já pregamos, deixamos anunciado o evangelho lá. Não, vamos voltar lá e vamos ver como eles estão. Então ele queria fazer isso. Verso 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado João Marcos, né? Então o Marcos, às vezes se chama só Marcos, né? Mas é esse mesmo Marcos é o João Marcos. Verso 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as... Então, veja, aconteceu uma contenda ali com os irmãos, na igreja. Porque Paulo falou, não, nós vamos fazer uma obra agora, não quero levar Marcos, porque Marcos abandonou a gente, abandonou, voltou atrás, desanimou, retrocedeu, seja lá o que for. E essa obra aqui, eu não acho que a gente tem que levar ele. Houve uma contenda e eles se separaram. Barnabé foi com Marcos para um lugar e Paulo levou Silas para outro lugar. Então veja, irmãos, que decisões foram tomadas aqui. Contendas aconteceram até entre os irmãos. Então muitas vezes nós somos levados a colocar a nossa fé, a nossa consciência, tomar decisões, ser firme naquilo que cremos. E parecia aqui que o apóstolo Paulo não tinha misericórdia de Marcos. Quer dizer que não serve mais? Quer dizer que não presta mais? Não é isso, não é isso. Mas ele, como homem de Deus, na mente dele, no entendimento dele, homem espiritual que ele era, não vai dar certo levar ele com a gente. Então, nessa contenda, irmãos, vou dizer que Deus está nisso? Houve uma contenda ali. Eles se separaram. Então, ainda que alguém tivesse errado, a graça foi derramada sobre a igreja. Na sequência, Paulo e Silas levaram a palavra para Lídia, depois expulsaram o espírito de adivinhação de uma mulher, e acabaram presos, amarrados num tronco, apanharam de vara e deram testemunho de fé na igreja. E João Marcos suportaria tudo isso? Então, ninguém sabe. Será que o apóstolo Paulo não teve uma visão do que aconteceria com ele? E não sabia que João Marcos não ia suportar? Então, os irmãos percebem? Então a igreja, irmãos, a igreja ela tem a autoridade do Espírito Santo. E os irmãos que estão na igreja têm essa autoridade de conduzir a igreja. E tem o espírito de mansidão, ter sabedoria para conduzir as coisas. Então quando o Senhor Jesus sopra o Espírito Santo e fala, olha, quem vocês perdoarem serão perdoados. Não é só o perdão, irmãos. O Senhor Jesus está entregando autoridade e poder para a igreja. E nós temos que agir com mansidão quando tiver que agir com mansidão. Agir com autoridade. O apóstolo Paulo agiu com autoridade muitas vezes. Uma das vezes na igreja de Corinto ele falou, coloca para fora da igreja esse Nico. Olha o que ele está aprontando aí. Na frente do nariz de todos vocês aí. Está se deitando com a mulher do pai. E está tudo bem para vocês. Você não tem vergonha não? Bota para fora isso aí. Então ele foi também firme.
Aquele homem estava em que situação? De morte, de trevas, de imundície. O que aconteceu no coração daquele homem? Aparentemente, pelo que lemos na segunda carta aos Coríntios, aquele homem se arrependeu, estava em grande tristeza. O que o apóstolo Paulo fez? Espírito de mansidão, graça. Não, traz ele de volta, liga ele no corpo de novo. Então a igreja ela tem esse poder. E esse poder está sobre nós até o dia de hoje, porque somos igreja. E aí, irmãos, vamos terminar. Eu quero aproveitar essa história de João Marcos aqui em 2 de Coríntios, né, irmãos? Perdão, 2 de Timóteo. Eu falei 2 de Coríntios e eu ia abrir em Timóteo. Ia ficar aquela confusão aqui. Capítulo 4. Tem um texto que João fala na carta que nós não devemos orar, que devemos orar por todos, mas aqueles que oram, que pecam para a morte, não devemos orar. Vocês lembram desse texto? Então imagina só, irmãos, imagina só alguém vivendo um adultério sem arrependimento e a igreja lá orando por aquele homem, por aquela mulher. Não faz sentido isso, irmãos. A pessoa não quer nada com Deus, ela não tem interesse nenhum pelo arrependimento. Aí fica lá todo mundo orando, a igreja orando por alguém que escolheu a morte, escolheu as trevas. Os irmãos percebem isso? Então a igreja, ela tem, irmãos, tem que ter discernimento. Então quando nós oramos aqui, vem muitos pedidos de oração. E nós temos que orar. Acima de tudo, irmãos, é para que a pessoa creia no Evangelho. Porque receber uma libertação, irmãos, e continuar no pecado não muda nada. Só piora a situação. A pessoa recebe uma graça, uma libertação, e continua preso no pecado e na morte. Acima de tudo, nas orações, quando a gente recebe pedidos de oração, o pedido principal é que essa pessoa venha conhecer Jesus. Que essa pessoa tenha mais vida, para que ela tenha mais tempo de ouvir Jesus. Para que ela tenha liberdade para ouvir, para crer, para se converter. Glória a Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele não é alguém que veio distribuindo saúde, não. O Senhor Jesus não veio distribuir saúde para as pessoas. Não é isso que ele veio fazer. Quando nós vemos o Senhor Jesus dizendo o que ele veio fazer, dar vista aos cegos. Aí, irmãos, você está mentindo, ó. Está escrito que ele veio dar vista aos cegos, dar liberdade aos cativos. Que cegueira é essa? Que cativeiro é esse? Ah, mas ele libertou os cegos lá. Mas que mensagem ele estava dando? O que ele ensinava com aquelas obras lá? É que ele veio trazer saúde para as pessoas? Não. O Senhor Jesus veio libertar, o Senhor Jesus veio curar, o Senhor Jesus veio dar vida. Quando o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras nós somos curados, ele não estava falando, a profecia não estava falando de carne, é que as pessoas entendem errado. A palavra estava falando de espírito, a palavra estava falando de vida eterna, de salvação. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está preso. Vamos ler só um finalzinho aqui, já passou bastante do horário, irmãos. Verso 7. Capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que homem presunçoso é esse? Vocês acham isso? Não, né? Não. Ele, como um homem espiritual, ele já sabia que daquela prisão ali ia para a morte mesmo. Então, ele está usando as palavras de fé e de confiança e de ousadia para levar isso tudo como um combustível para Timóteo. Ele estava mostrando uma lição para Timóteo. Ele não estava preocupado com falar dele, não é isso. Ele queria que Timóteo ficasse com brilho nos olhos. Como dizem, com a faca nos dentes. Pronto para pregar o evangelho, para morrer por Jesus. Querendo dizer assim, eu já fiz isso. Estou pronto para morrer. E eu tenho certeza, porque aquele que pregou, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Guardei a carreira, cumpri a fé. E aí ele dá ali instruções, né? Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Quem que assinou a carta de Filemão lá junto com ele? Demas. Demas estava lá assinando a carta. Mas ele desamparou. Amando o presente? Não é porque ele foi para uma missão, não, e deixou... Não, ele amou o presente século. Apostasia. E foi para Tessalônica. Crescente para Galácia. Tito para Dalmácia. Esses aqui não dá pra gente dizer que apostataram, tá, irmãos? Só disse para onde eles foram. Não quer dizer que desamparou, que apostatou. Não temos detalhes, né? Só Lucas está comigo. Toma Marcos. Quem é esse Marcos, irmãos? João Marcos. Que em um momento não podia andar com ele. Agora ele queria que fizesse o quê? Que trouxesse ele. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quem que é que escreveu o livro de Marcos? O segundo livro do Novo Testamento? É esse Marcos aqui. Que em um momento abandonou, que em um momento teve medo, que em um momento desistiu, que um momento fraquejou, mas que voltou, que se reergueu, que se fortaleceu. Então nós vemos, irmãos, que a igreja ela está sempre pronta para receber aquele que quer a graça, aquele que quer andar com Cristo, aquele que quer trabalhar. Quem não quer, irmãos, a igreja não vai. Irmãos, o Senhor Jesus não é um mendigo, né? Não é alguém que está implorando para que as pessoas aceitem Ele. A gente tem costume de falar, né? De aceitar Jesus, né?
Você aceita. É como se Jesus estivesse ali implorando para as pessoas serem salvas. O Senhor Jesus ama. O Senhor Jesus chorou sim sobre Jerusalém. Queria abraçar e cuidar deles como a galinha cuida dos pintinhos debaixo das suas asas, como está escrito. Mas não forçou ninguém. Não vai forçar ninguém. E nós, irmãos, não vamos ser também diferente disso. Mas nós vamos exercer a graça, o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, a mansidão de Jesus. Perdoar 70 vezes 7, como diz a palavra, é um perdão infinito. Quando a pessoa quer, ela busca, né, irmãos? Glória a Jesus. Mas vai dar fruto disso. Nós não vamos ser feitos de bobo, né, irmãos? Então, continuando aqui para finalizar, ele é muito útil para um ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso, e quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, nós vemos que ele mesmo preso, com sentença de morte, queria ler, queria escrever, queria trabalhar, queria incentivar, queria ensinar, e estava incentivando e motivando Timóteo, e trazendo Marcos. Ele é muito útil para a obra. Então, Timóteo chegando para Marcos. Marcos, recebi uma carta do apóstolo Paulo, ele disse que quer você lá porque você é muito importante. Será que isso motivou Marcos? Será que isso trouxe motivação? Então veja, sabedoria, misericórdia, mansidão, para que a igreja venha a ser fortalecida. Então, a palavra nos mostra como ser mansos, misericordiosos, mas também a sermos zelosos, cuidadosos. O apóstolo Paulo também, uma vez ele pregava o evangelho, alguém vinha e despregava atrás dele. Ele ia para um lugar, levava Jesus, vinha um infeliz enviado de Satanás e falava contra. Ele foi, fique cego, para você deixar de ser um herege, né? E ficou, por algum tempo, esse homem ficou cego, para parar de atrapalhar na obra. Então veja, é uma autoridade muito grande que veio sobre a igreja. E a igreja, a palavra não nos ensina a amaldiçoar as pessoas, irmãos. E essa palavra, essa passagem não ensina isso. E eu falo isso para os irmãos porque eu já ouvi história de irmãos que se reuniam na igreja para amaldiçoar alguém que saiu, para fazer uma oração e reter o perdão, e falar, e seja entregue a Satanás. Nós nunca vamos ensinar isso aqui, irmãos. Entregar alguém para Satanás? Ah, mas o apóstolo Paulo fez isso. Irmãos, temos que entender o evangelho. Entender a palavra. A palavra nos ensina, irmãos, a sermos misericordiosos, zelosos do bem. Glória a Jesus. Mansos, como os pombos, mas prudentes. Que haja prudência, mansidão, temperança, sabedoria. Em nome de Jesus. Sobre todos, irmãos. A começar por mim.